É interessante como nós, seres humanos, somos uma contradição. Cada um com tanto potencial, com tantas possibilidades na vida, e ao mesmo tempo cada um de nós com seus desencontros, com as suas incertezas, com as suas inquietações, com as suas lutas pessoais e às vezes no mais profundo do nosso íntimo. É muito interessante que quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê como Deus nos fez. E Ele nos fez com um grande potencial. O potencial humano é algo extraordinário. Nós estamos, por exemplo, nesses dias, vendo pela televisão e outros meios de comunicação as Olimpíadas de Inverno. É fantástico o que o ser humano consegue fazer, os limites que ele consegue superar. Quando nós achamos que chegamos o mais longe possível, tem alguém que quebra mais um recorde e mostra que o ser humano pode ir além de onde nós imaginávamos. E por que nós somos assim? Porque Deus nos criou com um grande potencial. Quando nós lemos a Escritura, lá no relato da criação, o próprio Deus dá um mandato ao homem e diz: olha, você agora, cresça, domine sobre a terra, povoe a terra. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo: desenvolva a si mesmo e leve desenvolvimento onde você for, com a sua família, com as condições que eu te dei, num mundo que eu criei com possibilidades incríveis. Deus ordena isso ao ser humano lá na criação, porque há um grande potencial ativo em cada um de nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas, inclusive, quantas e quantas vezes, diante de limites que elas nunca imaginavam que teriam, desenvolvem habilidades e capacidades extraordinárias. Você tem ideia do potencial que existe aqui? A partir da vida de cada um que está nesse salão, há possibilidades nesse lugar, nessa noite, para uma revolução muito maior do que nós possamos imaginar. Porque Deus nos criou com esse potencial. Mas nós sabemos que o pecado nos afetou e afetou profundamente. Então, apesar de termos a realidade de um potencial que é ativo, que pode se externar, se mostrar e se desenvolver, nós também acabamos por ter muito potencial inativo. Ou seja, o poder da mudança existe, a possibilidade do crescimento existe, o desenvolvimento está aí diante de nós. Mas nós não conseguimos perceber e nem colocar essas possibilidades para que elas se tornem reais. Muito do nosso potencial se encontra inativo, parado. E há algumas pessoas que poderiam construir tanto, fazer tanto, mas as suas vidas passam. E ela sempre foi apenas nada mais do que uma possibilidade, uma promessa. Mas nunca uma realidade de alguém que pegou dons, talentos, habilidades e dispôs para que as coisas acontecessem através de sua vida. Mas nós também temos, em relação ao potencial humano, um potencial que pode construir grandes coisas. Olhe por um instante o que os seres humanos produzem através da arquitetura, da engenharia, da física, de tantas outras áreas do conhecimento, a arte, a beleza, a estética, o pensamento, a filosofia, o conhecimento tecnológico. Mas esse mesmo potencial construtivo que nós recebemos quando fomos criados, ele pode se tornar num potencial extremamente destrutivo. Me marcou muito ao ler a história de Santos Dumont, com tudo que ele inventou, com tudo que ele fez pela humanidade, saber
que ele tirou a própria vida, depois de ver os aviões sendo usados nas guerras para dizimar milhares de pessoas. Potencial que constrói. De onde vem? Do modo pelo qual Deus nos criou. Potencial que destrói. De onde vem? Da queda. Do pecado que está presente em todas as áreas da vida humana. Todos nós lidamos com essas duas coisas. Potencial dado por Deus. E potencial esse entregue a nós junto com um mandato, para que nós sejamos uma bênção na história da humanidade. Mas todos nós também lidamos com aquilo que os teólogos chamam de depravação total. Ou seja, a queda, o pecado, afetou todas as áreas da vida humana. E aquilo que poderia construir, muitas vezes destrói. Nós estamos aqui nessa noite para falarmos hoje sobre crescimento pessoal. Pensarmos como Deus pode pegar o seu potencial que está passivo, inativo, e transformá-lo num potencial ativo, que sirva não apenas a você, mas que abençoe as pessoas que estão ao seu redor e construa um legado histórico através da sua vida. Estamos aqui porque muitas vezes o potencial que você usa hoje, ao invés de construir, está destruindo. Ao invés de te abençoar, está te consumindo. Há poucos dias eu vi um documentário sobre a Bossa Nova. E achei muito interessante a definição que foi dada sobre um dos maiores músicos brasileiros, que é o João Gilberto. Segundo um dos críticos musicais mais consagrados do país, o João Gilberto consegue, na cabeça dele, ser uma escola de samba, que traduz a musicalidade num violão e numa voz. Eu pensei, que coisa louca! Um cara que consegue transformar toda uma comunicação musical e inovar e fazer uma revolução na música como ele fez, a partir da sua voz e de um violão que ele conseguiu casar como ninguém havia feito até então, gerando um novo gênero na música. Mas há uma coisa interessante sobre o João Gilberto. Com todo esse potencial, com toda essa capacidade que ele tem, ele se tornou extremamente perfeccionista. E os músicos, de um modo geral, o chamam de o monstro musical, o monstro da bossa nova. E olhando para onde o potencial dele o levou agora como pessoa, como aquele indivíduo que convive e lida com a vida como nós todos lidamos, o potencial que construiu tanto para a música tem destruído tanto ele próprio. João Gilberto é um músico que há anos e anos vive sozinho, isolado dentro de um apartamento. Não consegue ter amigos, não consegue lidar com a família, não consegue sequer hoje chegar num lugar, tocar o seu violão, porque não existe lugar tão bom, capaz de receber a sua musicalidade. Você consegue perceber? Tanto potencial, e que construiu tanto, mas que dependendo de como você lida com ele, talvez ele não destrua os outros, mas ele destrói você mesmo. Essa é uma noite para nós pensarmos em como Deus deseja nos usar. Como Deus deseja trabalhar a nossa vida para que você desenvolva o potencial que Ele te deu. Vamos ler uma porção da Escritura que nos convida a pensar nisso. Eu queria mais uma vez pedir a sua ajuda, como no domingo passado. Gostaria que você lesse fervorosamente, com a sua voz bem alta, e me ajudasse. Vamos lá? 1, 2, 3 e...
tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam insensatos. A Bíblia nos adverte, nós precisamos de sabedoria para viver. Viver, se relacionar e caminhar com as pessoas, andar com a família, construir uma carreira profissional, ganhar dinheiro, perder dinheiro. Todas as coisas na vida requerem de nós sabedoria. E o perigo da insensatez nos ronda. O perigo de nós não vivermos com sabedoria a vida que Deus nos deu. E eu acho extraordinário quando no Salmo 19 a palavra de Deus diz assim que a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, o que Deus nos ensinou para nos habilitar a vivermos num mundo mau, onde os dias são maus, mas com sabedoria. Com sabedoria. E discernindo a vontade de Deus. Entendendo o propósito de Deus. No próximo final de semana, nós vamos para um retiro. O tema do retiro é Em Busca de um Plano de Vida. Isso nada mais é do que entender que Deus tem um plano para nós. Deus tem uma vontade sobre nós. Essa vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A questão é, eu sei qual é o plano de Deus para mim? Eu compreendo o que Deus quer da minha vida? O que Ele deseja que eu construa? E como isso pode ser construído? Então, sabedoria para viver tem muito a ver com discernimento. Discernimento da vontade de Deus. E a partir da palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. E nós selecionamos nessa noite, a partir das devocionais que nós estamos fazendo em casa, 7 princípios para te ajudarem. Te ajudar a ter sabedoria, fonte de sabedoria, fonte de discernimento, forma de você caminhar nessa vida não com insensatez, e pelo contrário, avançando como pessoa, como indivíduo, utilizando o potencial, os dons, os talentos, as oportunidades que Deus te deu. Vamos pensar então nesses 7 princípios. Você tem aqui, nesse material impresso, a possibilidade de você ir anotando para você levar para casa e não perder essas informações, para você levar com você. E o primeiro princípio é o seguinte: se nós queremos ativar o nosso potencial, lidar com o nosso potencial de um modo equilibrado, nós precisamos de uma espiritualidade diária. Nós precisamos de vida com Deus. Conta-se que um certo pastor chegou numa casa, visitou uma senhora e falou assim com ela: minha querida, como é que está a sua vida com Deus? Ah, pastor, eu não tenho mais como ler a Bíblia. Eu não tenho mais como buscar a Deus. Por quê, minha irmã? Eu perdi meus óculos. E ele: não, mas vamos orar para Deus te abençoar, para que você possa encontrar os seus óculos, voltar a ler a Bíblia, porque é tão importante o cristão ler a palavra do Senhor. E aí ela falou assim: não, eu amo ler a Bíblia, para mim é uma coisa tão importante ter um tempo com Deus todo dia, lendo a palavra dele, e assim por diante. Ele falou assim: não, então faz o seguinte, traz a sua Bíblia que eu vou orar com você, e vou ler a palavra de Deus um pouco para você, já que você sumiu o seu óculos, e você não tem então como ter uma vida devocional diária, pelo menos hoje eu vou ler a Bíblia com você. E ela veio lá, trouxe a Bíblia. Quando o pastor abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Tem gente que chega aqui no domingo à noite. Alguém de repente fala assim: ó, eu estava te devendo aqueles R$50.
Aí ele vai pôr dentro da Bíblia, como se a Bíblia fosse um cofre. E às vezes passa a semana apertado. Gente, aonde eu coloquei os R$ 50? Aonde que eu coloquei os R$ 50? Não acha. Por quê? Porque a Bíblia só é pega no dia de vir para a igreja. E olha que agora tem gente que nem pega a Bíblia mais, porque a Bíblia já está no celular. A questão é se, estando no celular, você a lê. Amados, nós precisamos de vida diária com Deus. Nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos de tempo com Deus. Você quer crescer e você quer um crescimento que vem de Deus, que constrói e não destrói. Você quer que o seu potencial como ser humano seja ativado e não permaneça inativo. Gaste tempo em comunhão com Deus. Lutero costumava dizer que nos dias que ele tinha muita coisa para fazer, ou melhor, que ele estava mais tranquilo, ele costumava tirar 1 hora. Mas no dia que ele tinha muita coisa para fazer, ele tirava 2 horas de comunhão com Deus. E alguém perguntou para ele, mas como assim? No dia que você está mais ocupado, você gasta mais tempo? E ele disse, nos dias que o meu tempo está apertado, eu tenho muitas decisões para tomar. É o dia que eu mais preciso de discernimento. Então ouça uma coisa que eu vou te dizer. Se você anda com uma agenda tão lotada que você diz para você mesmo que esse é o motivo de você não ter vida com Deus, intimidade com Deus, tempo para Deus, saiba que provavelmente esse é o motivo de você tomar tantas decisões erradas. Porque você não tem discernido, não há diálogo, não há conversa com Deus, não há conexão. E como você não discerne a vontade de Deus, você pode até acertar, mas você tem grande possibilidade de errar. Jesus tinha uma vida tão repleta de compromissos e afazeres. E ele é o Filho de Deus. Mas nós vemos Jesus parando e gastando tempo em oração com o Pai, para manter a intimidade, o coração dele conectado com o Pai o tempo todo. Nós precisamos de uma espiritualidade que não seja apenas domingueira, que não seja também só o fruto daquilo que a gente ouve do outro, mas que seja construída na nossa individualidade com Deus. Compreende isso? Tempo com Deus, espiritualidade que se desenvolve dia a dia, oração. Gente, tem algo mais flexível do que a oração? Podemos orar no carro, podemos orar no quarto, podemos orar no trabalho, podemos orar à noite, podemos orar de madrugada, podemos orar de manhã, podemos orar a qualquer momento. Mas quantas vezes a nossa voz está emudecida diante de Deus? E aí o que acontece com o potencial que nós temos? Ou nós tornamos ele inativo, ou nós canalizamos ele na direção errada. Cresça, cresça para a glória de Deus, priorizando em primeiro lugar, vida pessoal com o Senhor, vida diária com o Senhor. Tenho ouvido alguns testemunhos maravilhosos nesses dias, do que Deus tem falado ao coração das pessoas através do momento devocional dentro do Upgrade. Não faça isso apenas durante 3 semanas, faça disso um hábito. Segundo princípio, elementar, se você deseja continuar usando o seu potencial na direção certa e crescendo para a glória de Deus, mantenha o seu coração bem guardado. Nós temos enfatizado isso desde quando começamos essas reflexões. E o que é um coração guardado? Isso implica em muitas coisas. Mas, por exemplo, implica no perigo de nós deixarmos algumas coisas se alojarem na nossa alma. Como, por exemplo, a amargura. Precisamos guardar o nosso coração da amargura.
A gente não controla tudo o que a gente sente. Preste atenção nisso. Isso é uma coisa muito importante. Alguém, por exemplo, fere você. Você não pode controlar se isso vai te entristecer ou não vai entristecer, se isso vai te decepcionar ou não vai decepcionar, mas você pode fazer uma escolha em torno do seu coração. Você pode escolher perdoar, e perdoar é não cobrar mais a conta. Guardamos o coração quando percebemos que o orgulho está chegando sorrateiramente. Muitas pessoas começam a crescer em uma certa dimensão da vida. E isso é algo extraordinário. Que bom, oportunidades de Deus. Mas elas de repente não guardam o seu coração do orgulho, da soberba. E o que acontece? Aquela bênção que Deus derramou, aquela promoção que Deus deu, aquele dinheiro que Ele mandou, aquela vitória, aquela busca cujo sonho foi alcançado, ao invés agora então de ser algo que se manifesta em gratidão, em louvor, em reconhecimento, se torna algo que cresce dentro de você, e o diabo começa a ter uma grande vantagem contra a sua vida, porque ele começa a dizer que o herói dessa história é você, é a sua conquista, foi o seu braço, foi o seu esforço, é a sua habilidade, é a sua inteligência, e sem perceber, o seu coração se perde. E de repente as coisas começam a se arruinar. E aquilo que deveria ser algo tão bom, sem que você perceba, começa a te destruir, a arrebentar com você, a afetar os seus relacionamentos e a te dar uma impressão equivocada sobre você mesmo. Guarde o coração. Por isso nós precisamos unir as duas coisas. Precisamos de vida diária com Deus, para perguntar para Deus. É interessante que no Salmo 139, depois de falar como Deus nos conhece, como Ele sonda os nossos pensamentos, conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o salmista termina dizendo assim: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que faça essa tomografia do nosso coração. Por onde tem andado o meu coração? Para que nós possamos colocá-lo no lugar certo. Semana que vem, inclusive, nós vamos falar sobre esse aspecto, como isso envolve a vida familiar. Princípio para o crescimento pessoal também envolve o cuidado físico. O que cuidado físico, cuidado com o corpo tem a ver com vida com Deus e com o potencial que você tem? Tem tudo a ver. O corpo é o instrumento que Deus nos deu para todas as tarefas que nós temos que exercer. Todo dia, em todos os momentos, nós usamos o corpo. E há um equívoco na cabeça de muitos cristãos. Alguns dizem assim: porque o espírito é forte e a carne é o quê? Fraca. E interpretam que carne, nesse sentido, se refere ao corpo físico. Preste atenção. Existem 5 significados para a palavra carne na Bíblia. E o principal significado que ela aparece na Bíblia é carne como natureza caída, como o nosso eu, a nossa natureza que se inclina para o mal. Portanto, a Bíblia diz o contrário. Cuide do seu corpo. Ele foi comprado por precioso sangue, como diz Paulo aos Coríntios. Fuja daquilo que te faz mal e construa um caminho de zelo. Ponha na sua agenda aquilo que pode beneficiar o cuidado com o seu corpo. Quarto, se você deseja crescer, seja alguém aberto para mudanças. Seja aberto para mudanças. Há uma coisa que eu tenho medo, à medida que eu vou envelhecendo. Parece que a gente vai envelhecendo
e a gente vai se fechando para mudar, para avançar. Não, eu sou assim, é o meu jeito, que as pessoas me aturem, que elas me aguentem. É desse jeito que eu gosto, não vou mudar o meu gosto. Agora tem gente que já envelheceu a alma há muito tempo, porque tem 13, 14 anos, já diz isso, já age dessa maneira, já pensa assim. Nós precisamos estar abertos para o novo. Precisamos discernir aquilo que nunca muda. A Bíblia diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, gente, o quê? Alguém lembra? As minhas palavras não passarão. Se há uma coisa que você pode abraçar como imutável, é a palavra do Senhor, e ela é fiel e verdadeira, mas a palavra do Senhor é a maior fonte de mudança da mente. Por isso a Escritura diz, para transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente. Precisamos aprender, precisamos conhecer mais. Precisamos encher a nossa vida com aquilo que gere em nós transformações necessárias. E para isso precisamos estar abertos a mudar e a avançar. Seja qual a idade que você tiver. Quando você é aberto à mudança, coisas novas acontecem e você cresce. Não envelheça nesse sentido. Não envelheça como alguém que se fechou para caminhar para frente e aprender. Aprenda com os mais novos também. E você que é novo, aprenda com quem já tem muito mais experiência que você. Seja aberto ao novo e à novidade de vida que Deus tem para você. Quinto princípio, o aproveitamento das oportunidades, como está no texto que nós lemos. Meus amados, Deus não nos deu apenas o potencial. Deus abre portas. Deus abre portas diante de nós. Agora preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Tem porta que Deus abre e na jornada da vida você passou por ela, ao lado dela e não entrou. Resultado, aquela não abre mais. Não vai abrir novamente. Deus pode abrir outras. Mas há oportunidades que vêm e passam. E oportunidades de Deus. Agora nós precisamos de sabedoria, porque nem toda oportunidade vem de Deus. Estava lendo uma notícia, há uns dias atrás, sobre a morte de um garoto propaganda. De uma grande indústria de cigarros, que nos anos 70 e 80 aparecia como um cowboy, nas propagandas. Claro que um homem de uma aparência elegante, com o seu cigarro, e a sua imagem fez com que muita gente começasse a fumar. Dia 17 de janeiro, garoto propaganda, mais famoso do mundo, que vendeu cigarros para tanta gente, morreu de insuficiência respiratória depois de sofrer durante muito tempo por causa do cigarro. Eu acho que se você perguntasse para ele assim, valeu a pena? Valeu a pena a oportunidade que você teve? Com certeza, ele te diria se aquela não foi uma oportunidade boa para a minha vida. Então ore a Deus, peça discernimento, Senhor, quais são as portas que o Senhor está abrindo para mim, quais as que não são, porque as que o Senhor abrir, eu quero entrar por elas. Seja sábio, não seja insensato. Agora cuidado, porque tem muita gente que vira construtor de porta e depois ainda cobra de Deus. Não ora, não busca, não espera. E em nome de Deus ele diz assim, Deus, eu estou aqui fazendo isso,
vou construir esse projeto, é isso que eu quero fazer, é por aqui que eu vou, e ele só diz assim para Deus: me abençoa. Ele nunca perguntou para Deus o que Deus acha daquilo. Ele constrói a porta e ele mesmo entra por ela, e às vezes esquece que ali na frente tem um buraco. Então você precisa se render a Deus. Senhor, eu não quero perder as oportunidades que o Senhor tem para mim, que o Senhor está colocando na minha vida. Meus amados, Deus fala conosco. Deus nos conduz à medida que nós nos dobramos diante dEle. Ele haverá de mostrar para você o que vem dEle e o que não vem. Inclusive, leia a devocional dessa semana que fala sobre isso, que ela te dá uma série de princípios de como você pode ouvir quando uma porta é aberta por Deus ou não. Sexto, a busca pela excelência. Por que nós devemos buscar a excelência? E como isso vai nos abençoar no nosso crescimento pessoal? A excelência precisa ser buscada, porque tudo que nós fazemos deve ser feito para Deus. Meus amados, não existe uma dicotomia em que a gente tem vida cristã e a vida de um modo geral. A vida em Cristo é a vida que temos. Se estamos em Cristo, tudo que fazemos tem que ser para a glória dEle. E se é para a glória dEle, nós devemos oferecer o melhor que podemos fazer. Quando o cristão entende isso, ele é o melhor que pode ser na escola. Ele é o melhor que é possível a ele ser no trabalho. Pergunta: se você se dispor a ser o melhor e fazer as coisas com excelência, significa que você será a pessoa mais excelente naquilo que você faz? Que não existam outros que façam melhor do que você? Não! Precisamos entender que excelência aos olhos de Deus não é você ser o melhor, mas é você fazer o seu melhor. Você entende a diferença? Tem gente em determinadas áreas que o pior dele bate de 10 na gente. O cara tem uma cabeça matemática que eu estou lá tentando aprender, fazer. Ele chega e resolve a coisa num minuto. E aí talvez você se pergunte: então eu devo me esforçar? Se tem tanta gente melhor do que eu em tantas coisas. Deve, porque a sua excelência significa você oferecer o melhor dentro da sua realidade. Na sua profissão, nos seus estudos, na sua família, na comida que você faz, na mesa que você põe. E sempre glorificando e exaltando a Deus. E aí a gente começa a entender por que gente que tem tanta excelência no que faz e tanto potencial, de repente se autodestrói. Pensa, por exemplo, no Michael Jackson. Alguém que se autodestruiu. De um talento fantástico. É que quando você faz, e você recebe a glória para você mesmo, e você recebe isso como uma exaltação de si próprio, essa glória derruba você, destrói você, mata você. Mas quando você faz com excelência tudo o que você faz, glorificando a Deus, glorificando a Deus, glorificando a Deus, o que acontece com você? A glória de Deus te aperfeiçoa. E ela guarda o seu coração. Ela te protege. E você pode crescer e ser usado por Ele aonde for, da maneira que for, que você tem saúde espiritual, emocional. Você não é destruído por você mesmo. É aí que está a diferença. Então faça com excelência. Com excelência. E por favor, em nome de Jesus, mantenha
as prioridades equilibradas. Amados, nós estamos vivendo um tempo em que o que é valorizado, geralmente, é o que é fútil. É o tempo da futilidade. Não sei se vocês viram, mas há poucos dias saiu uma pesquisa de que cada 5 jovens brasileiros, um já passou dos 30 e continua dentro da casa do pai, sem estudar, sem trabalhar, sem fazer nada. Agora a pesquisa saiu próximo aos mesmos dias em que o país teve a menor taxa de desemprego desde quando se registra esse índice no país. Ou seja, há uma geração que não está trabalhando, não está estudando, não está se aprimorando, no tempo em que as principais oportunidades aparecem na sociedade brasileira. O que está acontecendo? Há uma inversão de prioridades. E nós precisamos voltar para a palavra de Deus e perguntar: o que deve ser prioritário na minha vida? E nós sabemos que, acima de tudo, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Sabemos como a palavra de Deus nos responsabiliza, maridos, esposas, mães, pais. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou ser muito claro, e sei que isso é um apelo totalmente contraditório com a cultura que nós vivemos. Mães, se você perder a sua maternidade, a sua autoridade, o seu papel, a bênção de ser mãe, por qualquer outra prioridade, você perdeu a vocação principal que Deus te deu. Não existirá daqui uns anos, eu garanto isso para vocês, uma mãe que tenha perdido os filhos para outras prioridades no decorrer dos séculos, dos anos da sua vida, que dirá assim: valeu a pena. Nós temos vários casais aqui com crianças pequenas. Gente, filho cresce rápido demais. Olha o que acontece com um bebê em 1 ano de vida. 1 ano muda tanto. 2 anos, 3 anos. Se você não colocar como prioridade ter tempo com seu filho, com a sua filha, vai passar. E é claro, algumas pessoas estão vivendo o tempo de se lançarem nas suas carreiras e construir uma história profissional bem-sucedida, e isso não é ruim, desde que você não perca o essencial em nome disso. Crescimento pessoal envolve sempre a gente estar se perguntando: eu estou equilibrando bem as minhas prioridades? Você tem que pensar nisso hoje. Hoje, a minha vida está mantendo um equilíbrio. Todos nós precisamos trabalhar, progredir, estudar. Tenha tempo para isso. E tenha tempo para as coisas que são tão essenciais na sua vida, cujo tempo passa e não volta mais. Equilibre. Equilibre. Vamos ver se vocês anotaram, se vocês pegaram. Qual que é o primeiro princípio? Bem rapidinho, gente. Espiritualidade. Como? Espiritualidade diária. Você quer crescer? O crescimento que vem de Deus, vida diária com Deus. Segundo princípio, coração guardado. Proteja o seu coração. Cuidado com aquilo que o corrompe, que o tira do lugar que ele precisa estar. Terceiro princípio. Como? Cuidado físico. Cuidado físico. Cuide do seu corpo. Eu sou diabético. Eu sou. Não me oferece doce em nome de Jesus.
Não, mas eu sou tão crente, eu sou um homem de Deus tão maravilhoso, que se eu comer doce, abusar, não vai ter problema. Isso acontece com os outros. Deus tem esse compromisso comigo? Tem, gente? Posso abusar? O que vocês acham? Deus respeita as leis que Ele mesmo criou. Então cuide. Próximo princípio, gente, é o quarto, né? Aberta a mudança. Se você anda dizendo assim, eu não mudo, acabou. Em nome de Jesus, a partir de hoje, se você quer crescer, seja aberto a mudanças. Quinto princípio. Elas passam. Aproveite as oportunidades. Sétimo princípio. Oh, desculpe, irmão. Sexto princípio. Busque a excelência. Não faça de qualquer jeito as coisas. Faça o seu melhor. Procure fazer o seu melhor. Para Deus. Para a glória de Deus. Agora é o sétimo, pessoal. Sétimo princípio. Prioridades equilibradas. Vamos ler esse texto de novo? Você acabou de ver 7 princípios. Agora, pense como eles se aplicam a essa palavra. Vamos ler novamente, todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu quero ser sábio aos olhos de Deus. Eu não quero ser um insensato. Porque eu sei que as pessoas que crescem verdadeiramente são as pessoas sábias. Eu quero que Deus me abençoe com sabedoria. Num mundo mau, para que o meu potencial seja usado para a glória dele. Quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos apresentar nossa vida diante do Senhor. Eu queria que você pensasse agora nas áreas que você deseja crescer como pessoa. Começando pela sua vida com Deus. Deus haverá de levantar pessoas muito capazes aqui. Deus haverá de fazer coisas extraordinárias com você que é jovem. Deus haverá de renovar a mente daqueles que já estão mais velhos. Deus haverá de fazer de nós um povo de influência, de impacto para a glória do nome dEle. Para isso nós precisamos ser sábios, aproveitar as oportunidades nos dias que são maus e discernir a vontade de Deus.